Graça e paz, querido irmão, Pai do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais um Casamento na Rocha. Hoje falando sobre a questão como administrar os conflitos dentro do relacionamento conjugal. Como administrar esses conflitos que constantemente, como a gente sempre fala, casamento perfeito não existe, né? Casamento perfeito não existe. Por isso nós devemos administrar, adaptar um ao outro para que esse processo da caminhada venha a acontecer saudável. Regina? Olá, querido amigo, querida irmã. Hoje nós vamos começar com o nosso primeiro tópico, falando sobre a falta de equilíbrio emocional. E na realidade, quando a gente pensa sobre a questão do casamento, são duas pessoas que vêm de dois contextos familiares diferentes e cada um traz consigo toda a carga emocional do pai, da mãe, dos irmãos, do convívio da casa. E, na maioria das vezes, né, isso não é cuidado, isso não é trabalhado. E acaba trazendo grandes dificuldades dentro do relacionamento. Porque a pessoa ela tem as suas fases durante o dia. Uma hora está triste, outra hora está animada, outra hora está ignorante, outra hora está com raiva. Tudo isso é questão do lado emocional da pessoa. A pessoa que não tem equilíbrio, ela acaba fazendo com que a vida do outro, né, do outro dentro do relacionamento, venha virar uma, entre aspas, desgraça, né? A vida fica oprimida. Por quê? Porque, na realidade, a pessoa está ali sempre com aspecto de desconfiança. Muitas vezes é aquela questão da rejeição, qualquer palavra fere, qualquer palavra machuca. Então, é muito importante ter o equilíbrio emocional. Então, dentro dessa dinâmica de acertação do equilíbrio emocional, é preciso também saber o seguinte: se eu trago uma carga pesada familiar do contexto onde eu nasci, aonde e eu estou vendo que está atrapalhando o meu relacionamento, estou fazendo a outra pessoa sofrer, então eu preciso pensar o seguinte: eu preciso procurar ajuda, procurar ajuda. Só que na realidade tem pessoas que vivem achando que isso é normal. O temperamento acaba trazendo muita dificuldade dentro da questão da entrega. Como que o outro vai respeitar? Como que o outro vai reconhecer se a pessoa ela vive com desequilíbrio emocional, né? A pessoa às vezes é bipolar, às vezes está ali na situação assim, de ficar tenso de uma hora para outra, ficar com raiva de uma hora para outra, falar a palavra que desagrada. Então, tudo isso acaba sendo complicado, não é mesmo, gente? Porque você tem que falar sobre a questão do desequilíbrio emocional dentro do relacionamento ainda. Então, é muito importante, nós sermos pessoas equilibradas, buscarmos, o fruto do Espírito, para que nós possamos tratar, um ao outro com amor, com bondade, com mansidão. E a nossa personalidade, ela já é formada 80% desde assim, o ventre materno até a primeira infância. Então, assim, 80% o que você cresceu no seu ambiente familiar, ali foi formada a sua personalidade. E os 20% vai depender, de fatores externos. Então, muitas das vezes, a gente vai para um relacionamento e a nossa personalidade já foi formada, mas nós precisamos nos adaptar às mudanças, né? Então, assim, o equilíbrio emocional ele é adquirido ainda na infância, mas pode ser, mudado conforme a palavra de Deus, né? Se você não conhecia a palavra de Deus e você teve uma formação, da personalidade não sadia, digamos assim, você pode ter como adquirir ainda através da palavra de Deus, né? E qual é o próximo assunto? Próximo assunto, nós vamos falar sobre a comunicação negativa.
E a comunicação negativa, querido, assim, já tem casais que não tem a questão da comunicação, né? Fica um do lado, o outro do outro, silêncio o dia todo e tal. Isso é ruim também, né? O bom é o casal ter essa comunicação. A comunicação negativa está ligada também no pessimismo, né? A pessoa vai compartilhar algo, né? Talvez um sonho, um projeto, né? Que tem uma expectativa muito, e o outro cônjuge sempre vê que não tem condição, que não vai à frente, que as coisas não vão acontecer, é sempre para o lado negativo, né? E essa comunicação, ela acontece muito nas vidas dos casais. Por quê? Porque, como eu tenho falado, né, o equilíbrio, quando tem o casal que tem o equilíbrio, está no mesmo nível, compartilha, sonha, tem expectativa, mas quando tem o outro lado que só puxa para baixo, só empurra para baixo, e aí o outro não consegue desatar. Por quê? Tem que compartilhar com alguém. E quando vai compartilhar com o cônjuge, é só para baixo. Ah, isso não vai dar certo, isso não funciona, não pode ser assim. E aí a pessoa vai perdendo o sentido de compartilhar. Já não quer compartilhar porque já sabe a resposta. A resposta da maioria vai ser não, vai ser para baixo, que não vai dar certo, isso não vai funcionar, isso é aquilo, aquilo. E a pessoa, então, trava a outra. A outra fica travada, por quê? Porque é uma parceria. Casamento é uma parceria. É um empurrar o outro para frente, né? E um levantar o outro para cima também. Então, eu entendo que casamento é isso. O que você pensa? É, isso mesmo. A comunicação negativa, né, ela tem, além desses aspectos, né, pessimista, pode também, assim, ter um momento de silêncio. Então, isso é muito ruim, torna-se uma comunicação negativa. Se o cônjuge ficou com raiva, né, da esposa ou vice-versa, ele não vai querer dar assunto, né, não vai querer se comunicar. Isso é muito ruim no relacionamento, né? Nós devemos ser inteligentes, né, sábios, porque quando isso acontece, nós devemos assim, lembrar que há um mundo espiritual. Há um mundo espiritual que é contra o casamento, é contra o relacionamento. Então, essas pequenas coisas você tem que lutar contra. Aconteceu algo que te magoou, você vai, né, refletir, você vai procurar não tratar o outro, né, de maneira grosseira, para que vocês possam voltar, né, a se entender o mais rápido possível. Então, nós vemos que a comunicação negativa é pessoas que às vezes têm a questão pessimista, né? A pessoa é muito pessimista diante dos desafios, né? Diante das oportunidades. Só que não fica só para essa pessoa. Ela acaba contaminando, às vezes, o local, ela acaba contaminando, às vezes, os filhos, e ela acaba também contaminando, principalmente, o seu esposo, ou a sua esposa, o seu cônjuge em si, né? Então, a expectativa é sempre saber que o não, ele é importante. O não, muitas vezes, é algo muito forte. Agora, sempre o não já tem a questão. E às vezes a pessoa também tem aquela palavra negativa só para o cônjuge, só para o cônjuge. Quando a outra pessoa, né, vê qualidade na outra pessoa, vê qualidade na outra esposa, no outro esposo, fulano é sábio, fulano é culto, é desatado, cresce, avança, mas quando é para reconhecer aquela pessoa que está do lado, muitas vezes falta o reconhecimento, né? Além do reconhecimento, a palavra sempre o seguinte: além de não reconhecer, acha que a pessoa não vai conseguir vencer. E às vezes, principalmente também até do lado feminino, quando não há o apoio do esposo, às vezes tem que fazer as coisas até escondido, até sem compartilhar. Por quê? Porque o cônjuge não acredita no potencial, às vezes, da esposa ou do esposo, né? Isso aí acaba tendo uma dificuldade muito grande, né? Qual é o próximo assunto, Regina? Nosso próximo assunto é sobre a insatisfação sexual.
Insatisfação sexual, né, é a pergunta que eu faço a você que está nos assistindo. Você é feliz hoje, com o seu cônjuge na questão, da vida sexual? Você está feliz? Você está completo, completa, está alegre, está feliz, né? Que benção, né? Que benção, porque você está feliz. Mas, na realidade, tem muitas questões de insatisfações dentro da vida sexual. Muitos exemplos. Às vezes é o exemplo também da idade, é o exemplo também da questão da pessoa, muitas das vezes, não se cuidar, não se tratar, não zelar por si, né? Isso aí também causa repulso. Às vezes é uma questão de uma palavra mal falada, uma palavra que saiu ali, que feriu, que machucou. E às vezes também, diante de muitas brigas, diante de muitas dificuldades dentro do relacionamento, o cônjuge vai perdendo prazer no relacionamento, né? Vai perdendo o prazer, por quê? Porque as coisas elas vão ficando do mesmo jeito. E de repente, então, vai a falta de prazer de estar junto acaba tendo consequência também na vida sexual. O homem, às vezes, vai sexo por sexo, mas a mulher faz sexo por vontade, por desejo, né? Então, a insatisfação ela acontece de várias formas dentro do casamento. É preciso anotar ali, verificar a causa da questão do desprazer na hora do sexo, né? Aí você fala assim, isso é impossível acontecer, acontece constantemente. Por quê? Porque a pessoa não vê mudança no outro, né? Não vê mudança, não vê aquela questão de companhia, questão de relacionamento, e vai acabando assim, perdendo a graça, né? A questão, né, da sexualidade, a insatisfação sexual, ela abrange muitas coisas, né? Tipo assim, a sexualidade, ela está voltada não só para o sexo em si, todo o prazer que você tem na sua vida, né? Porque nós temos o homem é sexo masculino, a mulher é o sexo feminino. Então, isso tudo gira assim num prazer, né? A insatisfação sexual, muitas das vezes, ela começa lá de manhã, né? Quando houve ali uma palavra que desagradou. Então, assim, os hormônios, né? Da sexualidade, eles não vão aflorar, né? Na verdade, assim, tudo que desagrada, vai influenciar, né, em relação assim à mulher, estou falando. Mas no caso do homem, já tem essa questão mais visual, né? Então, se não estiver agradando visualmente, pode ser que, né, ele não fique satisfeito, né, na sua realização. O homem é fácil. Tirou a roupa já é sinal de querer ter o relacionamento sexual, né? A mulher já é muito diferente. O homem muitas vezes é conhecido como o micro-ondas, a mulher com fogão a lenha, mas tem várias situações que traz essa insatisfação e precisa ser avaliado por outro, mas o mais importante é conversar também, né? O mais importante é essa comunicação dentro, olha, isso não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, né? Mas conversar, que a gente fala, não é brigar, porque tem pessoas que brigam achando que briga vai solucionar. Briga só traz solução para os lutadores que depois da luta ganham ali uma grana pesada. Fora isso, briga não traz harmonia em nada, não traz benefício nenhum. Eu nunca vi ninguém ganhar batalha brigando. Então, conversar é diferente, é dialogar, é ver onde está errando, onde eu posso melhorar, onde outro posso melhorar. Então, tudo isso é importante dentro do relacionamento sexual, né? A outra coisa. Nós temos também a divisão das tarefas, né? Muitas das vezes, uma tarefa pode ser considerada injusta. Mas, quarto ponto, nós vamos falar sobre divisão de tarefas. De tarefas eu peco um pouco, né? Que a questão da divisão de tarefas está muito ligada à questão do homem, da mulher, do trabalho, né? Da importância de cada um
poder fazer a sua parte, né? O homem faz a sua parte, a mulher faz a parte também, mas constantemente sai muita briga sobre isso, né? Já havia a questão do homem que não ajuda, e da mulher que o homem ajuda e quer ajudar, quer que ajuda demasiadamente, né? Então, são vários fatores que atrapalham dentro dessa questão. Regina? Tem uma frase que eu ouvi, ela é muito interessante. Se tiver uma pessoa na casa sobrecarregada, é porque existe uma pessoa folgada no mesmo lar. Então, a questão da divisão de tarefas vai muito ali da linguagem do amor, né? Às vezes a pessoa, assim, não foi criada, né, fazendo serviço em casa, ajudando, mas se ela pode fazer para agradar, ela deve se esforçar. Muitas vezes a pessoa na casa ela fica sobrecarregada e uma divisão de tarefas, simples coisas, já vai ajudar bastante, né, no bom andamento da casa. Então, vamos passar para o próximo ponto. O próximo ponto é a falta de sinceridade. Como você vê, Regina, essa questão da falta da sinceridade? É quando a pessoa fica muito assim na mentira, né? Uhum. Ela não. Tudo ela esconde, ela não fala, né, com transparência. O casal ali não sabe tudo um do outro. É uma vida assim, meio. Vive assim, a escondida, né? Então não tem sinceridade. Eu vejo assim, a falta de sinceridade no relacionamento é muito prejudicial, porque é muito essencial, né, que haja sinceridade, né? Tudo que um fizer, o outro tem que ficar sabendo, né? Para que não tenha dúvidas, né, quanto ao caráter do cônjuge, para que fique, né, tudo tranquilo. É muito importante, querido, você pensar em duas coisas. Uma é a questão da mentira. A palavra nos diz, né, o Senhor fala que o pai da mentira é Satanás. A outra questão está relacionada na omissão também. Então, tem a mentira e tem a omissão da verdade, que acaba, de certa forma, também sendo mentira. Pegando o perfil do homem, o homem, vamos pensar aqui no homem que é empresário, que tem um negócio, que tem tudo, a mulher que está em casa, cuidando da família e da casa, né? O homem, às vezes, ele tem aquela questão assim de querer não levar o problema para a esposa. Ele omite o problema para a esposa. E o que acontece muitas das vezes? Acontece que essa omissão acaba a esposa não sabendo a verdade. Um exemplo, o homem está passando por situação financeira. Sempre teve uma vida estável, uma vida abençoada, uma vida boa, e ele começa a passar por uma situação financeira, ele está sofrendo na questão financeira. Aí ele omite essa verdade para a esposa, né? E a esposa continua, de certa forma, vivendo a normalidade, né? Gasta ali, faz uma compra ali e tal. Só que ela não está sabendo. Só que ela não está sabendo. Por quê? O homem, na verdade, ele quis omitir. E acaba também sendo uma questão dessa omissão, acaba também sendo deslealdade. A verdade, ela liberta. Doa como doer, em quem doer. A verdade, ela tem um poder muito libertador. Então, a palavra de Deus fala que é sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência do maligno, é procedência do diabo. Então, tem que se falar a verdade no relacionamento. O relacionamento maduro, as duas pessoas têm que estar dispostas a ouvir a verdade, né? Se eu fiz, eu fiz, se eu não fiz, não fiz, porque isso passa também a questão de confiança e passa uma questão importante na vida conjugal. A próxima. Nosso próximo assunto é viver num mundo de fantasias. Viver no mundo de fantasias, né? Talvez você esteja até pensando assim, o que é viver no mundo de fantasia? Tem pessoas que acabam projetando, tem pessoas que projetam há 5, há 10 anos, há 20 anos, projeta para a vida. Tem pessoas que, além de projetar, pega o projeto e vai colocando em prática esse projeto.
Esse é um ponto. Mas, na realidade, tem pessoas que vivem no mundo da ilusão, dentro do casamento. Acha que tem um poder aquisitivo, acha que pode isso, tem vontade, mas não se mexe. Muitas vezes não tira a bunda do sofá para poder ter uma ação de projetar, de trabalhar. Então, vive no mundo da fantasia, né? E o mundo da fantasia é aquela pessoa que sonha, que acha que tem condição, que acha que tem aquilo, que pode fazer daquilo, e às vezes inventa, né, fantasiosos, que muitas vezes não corresponde. Então, vive nesse mundo de fantasia. Como é que você vê isso aí, gente? Eu vejo assim que no mundo de fantasia tem o lado, digamos assim, mais perigoso, né? Porque às vezes o casal, né, tá ali vivendo a sua vida da realidade, vivendo o princípio da realidade, né? O casal, e às vezes um ou outro, ou o marido ou a mulher, vai se aventurar. Isso, né, nós podemos chamar de uma vida de fantasia. Deixar ali a sua vida de realidade, seu lar, sua esposa, seus filhos, e se aventurar, né? E quando ele está lá se aventurando, na cabeça dele é um mundo de fantasia, né? Então ele não está vivendo a sua realidade. Isso vai trazer tristeza, né, para a sua esposa, para os seus filhos, até que ele vai cair em si para ver que ou destruiu a sua família, né, ou que não vai ter que correr atrás para poder resgatar a sua família, por simplesmente ter vivido, escolhido um mundo de fantasia, né? Então, assim, eu vejo também desse lado, né, a pessoa, né, deixar de viver a sua realidade e buscar, né, uma vida paralela ali de fantasia. E também está ligado à questão de uma vida de fantasia, a pessoa que muitas vezes tem preguiça, a pessoa que não gosta de trabalhar, que não gosta de estudar, que não gosta de pagar o preço, é mais fácil fantasiar, é mais fácil entrar nesse mundo de fantasia e acaba criando todas essas dificuldades. Por quê? Porque é uma realidade diária. A vida é uma realidade diária. E a pessoa tem que entender que essa realidade às vezes é dura, às vezes é difícil, às vezes é complexa. E se a pessoa não tomar essa postura, ela vai envelhecendo, envelhecendo, e daqui a pouco ela deixa de viver a realidade e a fantasia atrapalha no futuro e vai cobrar um alto preço, né? Por último, querido, nós vamos trabalhar também agora a questão da eterna criança, a síndrome do Peter Pan. Regina? A eterna criança é aquele adulto, né, que não quer assumir as responsabilidades, né? Nós vemos, né, hoje em dia, muitas pessoas, né, muitas crianças, né, que já se tornaram adultos, mas como se fosse criança ainda, morando com os seus pais, né, não querem se casar, porque não querem assumir responsabilidades. Às vezes, adultos, né, que já se casaram, mas a criança, né, interior está ali, não querendo assumir, né, as responsabilidades do lar. Então, assim, é uma coisa assim, muito importante, né, para você avaliar se você conhece alguém, né, se você convive com alguém assim, para que busque um tratamento, né, uma terapia, para que possa, assim, amadurecer, né, deixar essa criança imatura, para que possa amadurecer e assumir, né, as responsabilidades. E isso acontece, às vezes, né, a questão da síndrome do Peter Pan, no filho caçula. O filho caçula também tem aquela questão, assim, muitas vezes de ir para um casamento achando que a esposa é a sua mãe, que a sua esposa tem o dever de fazer tudo que sua mãe fez, né? Entregar as coisas na mão, cuidar de tudo, zelar de tudo, né? E a pessoa vai para o relacionamento não como casado, né? Vai querer ter os amigos de sempre, vai querer passear, curtir a vida. E por quê? Porque essa síndrome
e a esposa pergunta assim: quando você vai crescer? Quando você vai virar adulto realmente e assumir responsabilidade? Porque aquele que sofre da síndrome do Peter Pan é a pessoa que não quer assumir essa responsabilidade. E se casou, tem que assumir. Se casou, precisa assumir a responsabilidade. Então, não pode olhar a esposa como uma mãe, ou também a mulher, muitas moças, né? Às vezes não tem aquela questão da paternidade, não teve aquela figura do pai presente, do pai próximo, e joga toda essa questão da paternidade sobre o esposo, achando que o esposo ali tem que ser o seu pai, tem que ter obrigação de pai, e se torna até, às vezes, uma mulher rebelde, como se fosse aquela moça rebelde contra o seu próprio pai. E isso cria situações adversas dentro do casamento, dentro do relacionamento, e acaba tendo grandes consequências realmente. Então, essas crises, elas têm que ser resolvidas. Quantas pessoas que chegam e falam assim: olha, meu esposo parece que é uma criança, né? Mas não a criança assim na mentalidade de querer ser novo, mas de querer tudo de mão beijada dentro do relacionamento. E aí traz essas consequências, né? O casal, ele cria, né, muitas expectativas para o dia do casamento. Na verdade, dos noivos, né? Eles criam muitas expectativas para o grande dia, para viver, né, juntos, para toda a vida. E quando chega no casamento, vê que, às vezes, muita coisa do que estava projetado, a expectativa, é completamente diferente. Aí vai acontecer o quê? O casal vai ter que se adaptar, porque aquilo que ele estava imaginando não está acontecendo. E não é só por isso que vai tudo se desmoronar. É aí que vai, né, que o casal vai pegar e vai colocando, né, as coisas no lugar, caminhando de acordo, né, com a realidade que está sendo vivida. Por isso que muitas vezes, né, o homem ele se frustra, né, porque ele criou uma expectativa de que ia ser assim, assado e tal, e ele se frustra, porque também ele pode levar para o casamento aquela vida de que a esposa vai dar tudo na mão dele, né? Como era na casa lá com a mãe. E também a esposa, ela pode se frustrar ao chegar no casamento, porque aquela expectativa de que do príncipe, né? Que ia fazer tudo para ela e não faz. Então, ela pode se frustrar. Mas, como eu disse, isso não vai ser um motivo para desfazer, né, o casamento. Porque Deus, ele tem um propósito na vida, né, dos casais, quando ele une. Então, assim, o que o casal vai ter que fazer é ter maturidade, né, para poder se acertar, se adaptar e caminhar juntos de mãos dadas, né, para que lá na frente, né, essa expectativa toda ela possa ser assim suprida, né, com a presença de Deus nas suas vidas, para que, né, lá na frente esse casal ele possa se sentir realizado, porque a presença de Deus, que é o mais importante na vida do casal, ela se fez presente. Amém? Amém, querido. Nós vamos ficando por aqui, né? Se você gostou, por favor, faça a sua inscrição, né? Se inscreva no nosso canal. Também você pode deixar aí o seu joinha. Também você pode mandar esse link para outras pessoas. Nos ajuda a crescer, né? Isso é o que Deus colocou no nosso coração para a gente estar aqui aconselhando casais. A nossa expectativa é ser instrumento de Deus na sua vida. Então, nós vamos ficando por aqui. Deus esteja abençoando sua vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima.